Olá, meus irmãos. Nós estamos começando nessa semana a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, que descreve o início da igreja primitiva. A primeira igreja cristã, os primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos, iniciaram a igreja cristã na cidade de Jerusalém, com um grupo que ali ficou logo após a ascensão de Jesus, depois da sua ressurreição. Mateus, Marcos, Lucas e João descrevem o ministério de Jesus. Atos dos Apóstolos tem a descrição do começo da igreja de Jesus. Na verdade, nós podemos dizer até que é um livro que poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus é que permeia e é quem conduz todo o processo de plantação, de desenvolvimento e de expansão da igreja primitiva. O escritor é Lucas, aquele médico que também escreveu o Evangelho de Lucas. O prefácio dele para o Evangelho de Lucas serve também para o livro de Atos, onde ele está escrevendo a Teófilo, para mostrar para Teófilo que o cristianismo, que a igreja, que Jesus, que a fé são baseados em fatos verídicos, históricos, constatados e maravilhosos. O livro de Atos descreve o Pentecostes, quando no discurso de Jesus a igreja passa a ter mais de 3.000 integrantes. O livro de Atos descreve como vivia a igreja primitiva, com harmonia, perseverando na oração, na comunhão, no partir do pão. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles tinham tudo em comum, dividiam as suas propriedades e bens e eles contavam com a simpatia de todo o povo e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa igreja continua se expandindo. Em Atos 6, a instituição dos diáconos, líderes na igreja primitiva que serviam e ajudavam o ministério dos apóstolos e dos bispos ali do começo da igreja. Nós temos em Atos 13 a cidade de Antioquia como precursora com a sua igreja da primeira excursão, do primeiro envio missionário, quando Paulo e Barnabé são enviados para a primeira viagem missionária. Em Atos 15 nós temos o primeiro concílio da igreja, com a discussão sobre o evangelho ser levado ou não aos gentios, porque Paulo, Barnabé e outros como Filipe relataram à igreja de Jerusalém que os gentios também recebiam o Espírito Santo, também manifestavam os dons do Espírito. E naquele concílio em Atos 15 ficou então entendido que o evangelho era para ser levado, pregado por todo o mundo, sem que necessariamente os gentios tivessem que assumir todos os costumes judaicos. Nós temos, a partir de Atos 16 até Atos 28, uma descrição muito detalhista de Lucas sobre o ministério do apóstolo Paulo. O próprio Lucas acompanhou Paulo em muitas das suas viagens missionárias. Ele usa a figura da primeira pessoa do plural, nós, para descrever os trabalhos, as implantações de igrejas, as missões que Paulo desenvolveu na Ásia Menor naquele tempo. Atos 28 termina de uma forma até súbita, o que nos leva a entender que, na verdade, o livro de Atos ainda não terminou. Nós e todos os discípulos de Jesus ainda escrevemos a história da igreja. Por isso que Atos não terminou. Atos 29 está sendo vivido e construído agora, por cada discípulo de Jesus que continua expandindo a sua obra. Que a leitura desses 28 capítulos nos ajudem, como nos evangelhos, a termos uma vida de fé restaurada e uma vida missionária intensificada. Que Deus nos abençoe.